Sejam bem-vindos ao nosso 12º dia do nosso tempo aqui de jejum, oração, leitura da palavra e louvor ao nosso Deus. Gente, já foram 12 dias, faltam só 9. Vocês acreditam? Tá passando muito rápido, né? E hoje nós não vamos continuar a leitura de Josué, como a gente tinha feito nos dias anteriores. O tema de ontem foi um tema que mexeu muito. Na nossa reunião no Zoom com as meninas, a gente viu que foi um dia muito forte. E eu senti que a gente deveria falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque nós estamos, o que, gente? Chegando na Terra Prometida. Nós não podemos entrar na Terra Prometida com os pensamentos antigos, né? A gente tem que agora adaptar os nossos pensamentos também à realidade da Terra Prometida, que é aquela terra, o quê? Que mana leite e mel. Então, para a gente meditar hoje, o nosso texto vai ser João 2, do 1 ao 11. Tenho certeza que todos vocês conhecem, mas mesmo assim eu quero ler para a gente ficar atento aqui a alguns detalhes. Então, esse texto fala do quê? Do primeiro milagre de Jesus. Então, começa assim: Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os serviçais encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse texto, gente, ele é muito rico. Dá pra gente falar assim de infinitas coisas. A gente pode falar em relação à mãe de Jesus, por que ela falou para ele, por que ele respondeu desse jeito. A gente pode falar sobre essa questão dos 6 potes de pedra, o que significava, a questão dos serviçais, que não somente desfrutaram do milagre, mas viram ele acontecer. Enfim, tem uma série de coisas que a gente poderia falar. Mas hoje eu quero me ao que Jesus fez, né? A parte mais simples desse texto, que é transformar mais simples assim, né? Mais óbvia, não é mais simples, porque isso é o milagre, né? Mas assim, a parte mais óbvia, né? É o que ele transformou a água em vinho num casamento. Ontem a gente falou que Deus está nos conduzindo para uma terra que mana leite e mel. Então o leite representaria as nossas necessidades básicas e o mel seria o deleite, o desfrute, né? E eu quero compartilhar uma coisa da minha vida que talvez muitos de vocês possam se encaixar também. Então, por muitos anos eu acreditei assim que Deus, ele era obrigado, né, como se Deus fosse obrigado, mas assim que Deus tinha, né, um compromisso em me dar o básico, né, tendo o que comer, o que vestir, onde dormir, isso já era suficiente. Que se eu quisesse viver alguma outra coisa a mais, teria que ser na força do meu próprio braço, né? E eu vejo isso assim muito com o que a gente vive em relação à nossa família, às vezes, né? Eu já escutei muitos pais, né, falando assim: eu dei casa, comida e educação, agora o resto é com vocês. Como assim, se fosse a obrigação dos pais apenas isso, né? Prover o básico para sobreviver. E o que fosse disso, né, seria supérfluo, né? Era quando desse, se pudesse, né? Seria alguma coisa assim, tipo, o que eu posso dar é o básico. Além disso, é com vocês. Não sei se vocês já ouviram alguém falando isso também. E aí, muitas vezes a gente cresce, né,
com essa mentalidade na nossa cabeça, sabe? Como que se o nosso Pai Celestial, como se Deus não fosse capaz de suprir além das nossas necessidades, que ele fosse capaz apenas assim do que é básico, do que é vital, vamos colocar assim, sabe? E agora os nossos sonhos, os nossos desejos, né, as coisas que também alegram o nosso coração, isso não fosse um problema de Deus. Eu sei que tem pessoas que acham até pecado, às vezes você pedir para o Senhor uma viagem, né? Você pedir para o Senhor para você ter um carro melhor, ou para o seu filho poder estudar numa escola melhor. Não sei, né, o que você está passando, né, os desejos que você tem no seu coração, mas eu sei que tem muitas pessoas que acham que isso é até um pecado, né? E a questão é que e outra coisa que é importante, às vezes, gente, os pais falavam isso para os filhos porque eles estavam se esforçando muito para assim, eles estavam já se matando, né, morrendo ali de tanto trabalhar, fazendo, como diz o ditado, né, das tripas coração, para prover o básico, e ainda era difícil. Então, às vezes você cresceu vendo seu pai nessa situação, ali trabalhando de noite, sua mãe também, para tentar garantir ali o arroz e o feijão do dia a dia. Então a gente acaba, né, transmitindo isso para o nosso Deus, né, para o nosso Pai Celestial. A questão, gente, é que a gente esquece que o nosso Deus, ele é Deus, ele é o Senhor, Criador de todas as coisas, de tudo que existe na Terra. Quem criou foi o Senhor. Todas as coisas estão no governo da mão dele, ele quem controla tudo. Ele controla inclusive o tempo, ele controla o vento, ele controla o mar, né? Ele controla tudo, ele tem tudo nas suas mãos. Esse é o nosso Deus, né? Não tem nada, não existe nada que para o nosso Deus é impossível. Não tem nada. Pensa numa coisa que você acha que é impossível. Não é. Para Deus não é impossível, né? E Deus é um bom pai. Ele não é, hoje a gente é chamado filho de Deus quando a gente aceita Jesus, e ele é um bom pai para nós. Então, às vezes a gente não entra nessa paternidade de Deus. A gente não consegue enxergar da forma saudável a paternidade de Deus. Primeiro porque a gente pode ter limitado Deus, primeiro que a gente pode ter problemas com o nosso pai paterno, por religiosidade, por crenças erradas, por uma infinidade de razões, né? Mas o final é esse, a gente não consegue enxergar Deus como nosso pai. E tem até um espírito de orfandade, né? Que é um espírito muito comum no Brasil. A gente se sente órfão, né? Ou como aquele filho que ficou em casa, né? O filho pródigo saiu, ele estava dentro da casa do pai, mas ele não conseguia desfrutar das coisas que o pai, da casa do pai. Era tudo dele, ele não conseguia desfrutar. Muitas vezes nós estamos sendo assim. E nós estamos indo agora para uma terra que mana leite e mel. E eu senti da gente falar aqui sobre isso hoje, justamente por isso que nós não vamos chegar a uma terra que mana leite e mel e nós não vamos desfrutar do leite e do mel que ela nos dá. Então, nós vamos aqui hoje alinhar, né, a nossa mente, o nosso espírito com o que o Senhor tem para nós. E vamos reconhecer e entrar nesse lugar da paternidade de Deus na nossa vida. E aí, eu comecei a meditar em mim como mãe, né, e no meu marido como pai. Como que a gente enxerga, assim, os nossos filhos? Lógico, a gente fica muito feliz de poder prover o arroz e o feijão e a carne, mas quando a gente sabe que eles querem uma coisa, e aí às vezes a gente fica mais feliz de dar o que eles querem do que eles mesmos, sabe? Às vezes eu vejo, ele quer muito, sei lá, um tênis, ou, né, esses dias meus meninos estavam querendo um tênis aqui para jogar basquete, assim, a alegria deles em ganhar o tênis, sabe assim, mas em nós é uma alegria dobrada, né, porque a gente ama eles, a gente é pai, a gente fica alegre quando eles estão ali realizando o sonho, quando eles estão desfrutando dos sonhos. E eu creio que o Senhor tem isso para nós, sabe? E eu não sei vocês, mas eu ouvia muito isso, né? Que Deus era um bom pai, que Deus tinha boas coisas para nós. E sabe quando você sabe na teoria, minha mente sabia, mas isso não vinha pro meu coração. E aí pode ser todas essas coisas que eu falei, gente, né? Essas coisas aí para trás. Que eu chegava a falar assim, gente, isso aqui é papo de teologia da prosperidade. Eu já não aguentava mais ouvir isso. Eu falava assim, isso aqui é papo de teologia de prosperidade. Mas nesses dias, né, principalmente há um mês atrás, mais ou menos, a gente estava numa semana de pregação aqui com os alunos, e eu estava como avaliadora, né? E a hora que um aluno começou a ler esse texto, enquanto ele lia o texto, antes dele começar, né, a pregar,
propriamente sobre o texto, eu senti Deus falando para mim assim: filha, eu não tô preocupada, eu não sou o Deus de somente prover o básico para você. E eu comecei a entender o que era esse vinho nesse casamento. A gente sabe que o vinho simboliza alegria, né? E eu entendi Deus falando o seguinte para mim: nesse casamento, vocês concordam que era uma festa? Primeiro que era uma festa. Jesus estava lá nessa festa. Era uma festa de quê? De casamento. Casamento, quando duas pessoas se casam, começa uma nova família. Então Deus se importa com as festas. Deus se importa com a família. E aí eu fiquei pensando, né? Mas o vinho... Gente, esse povo já tinha bebido muito. Concorda comigo que, assim, pôr mais vinho... ninguém ia morrer se não tivesse vinho naquele casamento. Podia ficar envergonhado, mas, tipo, morrer... Ninguém, de fato, ia morrer igual se Jesus não curasse uma pessoa, né? Ou não acontecesse um milagre, assim, enorme, no sentido, assim, tipo, de vida ou morte. Isso aqui não era um pecado de vida ou morte. Não era um pecado, desculpa. Não era um milagre de vida ou morte. Era uma festa. O povo já tinha bebido muito. E Deus fez o quê? Fez mais vinho para eles, o quê? Para eles continuarem celebrando. Se a gente for pensar em o que era vital ali naquele momento, aquele tanto de gente bebendo esse tanto de vinho, ainda mais essas festas que a gente sabe que eram festas longas, a água era muito mais vital para o povo, né, que já tinha bebido muito, do que o próprio vinho, né? Porque se eles estão ali bebendo muito vinho, não estão se hidratando, eles vão ficar bêbados, eles vão passar mal. Mas Deus, ele estava se preocupando ali, ele vendo o povo se alegrar. Jesus estava ali naquela festa, iniciando aquela nova família. E para a celebração deles, né? Então, Jesus estava ali e transformou a água em vinho. E eu creio que o Senhor, é isso que o Senhor tem para nós nesse tempo, né? Que nós agora a gente está saindo do deserto. Nós vamos entrar na terra que mana leite e mel. A gente viu ontem, é uma terra de abundância, é uma terra de deleite, né? Não é só o leite, tem o mel. E aí eu continuei, né, pensando assim, meditando sobre o que Jesus, né, estava fazendo ali, né? E eu senti ele me falando assim: filha, eu não me preocupo apenas com as suas necessidades, eu tenho prazer em cuidar também dos seus sonhos e de tudo que possa te trazer uma alegria. Então, aí esse aluno continuou a pregar, né? E eu ainda senti Deus me falando assim: eu não precisava transformar água em vinho no casamento, né? Não era uma coisa, igual eu falei para vocês, né, de vida ou morte, né? E aí o aluno continuou, aí ele começou a pregar e ele entrou, né, ele pegou algumas outras coisas, mas ele citou isso também, tipo, como uma confirmação do que Deus já tinha colocado no meu coração minutos antes dele pregar. E eu tenho percebido, sabe, assim, que nessa nova estação, o Senhor tem falado muito forte isso comigo, nessa nova estação que nós estamos entrando, que o Senhor está nos conduzindo, não cabe mais aquela crença de que Deus só vai prover o mínimo para a gente poder sobreviver, né, que é o leite, né, que era o maná diário que chegava ali, que não sobrava, que era justo e que é meio que representado ali como leite dentro do que a gente leu ontem, né, mas ele também quer. Primeira coisa, gente, Deus quer. Segunda coisa, ele pode. E terceira, ele tem prazer em realizar, né, os sonhos e os desejos do nosso coração, desde que estejam alinhados ao dele, né? Que seria o mel, é um tempo de desfrute para a nossa vida. E aí uma coisa que eu ainda fui compreender, porque muitas vezes eu achava que os sonhos que eu tinha eram apenas meus. Mas aí quando você vai ler lá em Filipenses 2:13, ele fala assim, ó: pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, tá? Então, olha aqui, gente, isso aqui que eu tô querendo falar, que eu tô falando para vocês, que Deus tem prazer e alegria em realizar os nossos sonhos, tem que estar alinhado à vontade de Deus, tem que estar alinhado com a palavra de Deus, né? E quando a gente vai ali em Filipenses, ele fala assim, ó: pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer, ou seja, os desejos, querer algo, os sonhos que a gente tem, muitas vezes é o Senhor quem está colocando dentro de nós, para que Ele venha e para que Ele realize esses sonhos, né, esses desejos. Então aqui nessa nova estação, nós não precisamos apenas saber que Deus é bom, mas acreditar de fato na bondade de Deus, né, que essa bondade, ela está
presente em nós, que essa bondade de Deus vai nos perseguir, né? Que ela vai nos encontrar, igual tá ali em Salmos. E Deus é um bom pai que se alegra em realizar as vontades do seu filho. E outra, gente, pra gente encerrar aqui, não é pecado desfrutar, se divertir, né, das coisas que Deus te proporcionar. Não entre nesse momento com culpa. Tem pessoas, gente, que se tá descansando, tá com culpa de estar descansando, sabe? Se não tenha culpa, não se sinta, não tenha nenhum outro tipo de sentimento que senão gratidão e louvor ao Senhor pelas boas coisas que Ele vai trazer para sua vida, né? E eu estava meditando aqui, às vezes eu dou alguma coisa para os meninos e se eu dou um presente para eles, né, uma coisa, né, presente para eles, e eu vejo que eles não desfrutam do que eu tô dando, isso entristece o meu coração, porque eu dei para eles se alegrarem, eu dei para eles se divertirem, e aí imagina Deus dando boas coisas para nós e nós sem usufruirmos daquilo, né? Então, olha, desfrute com gratidão, com leveza, sem culpa, de tudo que o Senhor vai proporcionar para sua vida nessa nova estação. E para a gente encerrar, eu quero que você separe uns minutinhos aqui agora, né? Volta depois no texto, se você quiser ler. Hoje a gente leu João 2. Mas eu queria que você tirasse uns minutinhos agora, que eu vou te fazer 2 perguntas. Eu queria que você levasse essas perguntas para o Senhor, um tempo entre você e Deus, e veja a resposta que Ele vai trazer para o seu coração. A primeira pergunta: pergunte a Deus como Ele fica quando você está passando por uma situação difícil e não pede a ajuda dEle. Ou quando você quer algo que você considera supérfluo e não pede de presente para Ele. Você tem pedido uma viagem, final do ano tá aqui. Você tem pedido, às vezes, uma roupa nova que você quer. Eu tenho ouvido tanto testemunho de pessoas que, às vezes, de crianças, principalmente crianças, porque elas são mais simples, né? Então elas pedem mesmo para Deus, e eu vejo meus filhos como eles chegam e me pedem tantas coisas assim também, e a Bíblia fala que nós temos que ser o quê? Como crianças, né? E pessoas assim que às vezes pediam uma roupa específica, um vestido de uma cor específica, e Deus manda alguém, né, entregar esse vestido chega de alguma forma na casa dessa pessoa, né? Seja de alguma forma esse sonho é realizado. Deus se importa com essas pequenas coisas. Então hoje eu quero te incentivar. Convide Jesus para suas situações difíceis, mas convide Jesus, entregue para Jesus também os seus sonhos, né? E se imagina como que Deus fica quando você não pede para Ele como seu pai, como você não tem esse relacionamento com Ele. Pergunta como Jesus fica. E fica em silêncio para você ver a resposta. E a segunda pergunta que eu quero te fazer, que eu quero, né, incentivar você a fazer para Deus pergunte a Deus como Ele fica quando te vê feliz, desfrutando de algo que Ele te deu. Fala assim: Senhor, como que o Senhor fica quando o Senhor me vê muito feliz, desfrutando de algo que o Senhor me deu? Fica uns minutinhos em silêncio e receba a resposta de Deus. Isso vai ser cura para o seu coração, sabe? E hoje eu escrevi aqui uma oração que eu quero estar fazendo agora sobre nós. Senhor, meu Deus, o Senhor é o meu Deus, mas o Senhor também é o meu Pai. Me ajude a te ver como meu bom Pai. Pai, se tiver alguma coisa relacionada ao meu Pai aqui da terra que está me impedindo de te enxergar como esse Pai bondoso, ressignifica agora, Senhor, na minha vida e na vida de cada uma das pessoas que está ouvindo esse devocional, Senhor. Senhor, nós perdoamos o nosso Pai por não ter sido o Pai que a gente esperava, porque Ele é humano, porque Ele tem as suas limitações. Pai, nos ajude a amá-lo e aceitá-lo e a honrá-lo, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, receber o Teu amor, a Tua graça na nossa vida também, Jesus. E a partir de hoje, Pai, nós queremos Te conhecer, Senhor, como nosso verdadeiro Pai. Nós queremos realmente desfrutar da verdadeira paternidade que vem de Deus. E nós queremos viver como Seus filhos. Eu quero viver com a Tua filha amada. Eu quero viver, Senhor, como a Tua filha amada, Senhor. Não apenas sabendo, mas vivendo e desfrutando desse livre acesso que nós temos a Ti, que Jesus conquistou na cruz para nós, Jesus. Obrigada, Jesus, porque hoje nós temos livre acesso ao Pai.
Obrigada porque hoje nós somos co-herdeiros com Cristo. Obrigada porque o Senhor pode e quer suprir as minhas necessidades. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o meu provedor, mas não só as minhas necessidades. Eu sei que o Senhor também quer, que o Senhor tem me dado sonhos e o Senhor quer realizar os sonhos que o Senhor tem colocado no meu coração. Senhor, e agora eu quero entregar, Senhor, os nossos sonhos, a nossa mente. Eu quero entregar e consagrar a Ti, Jesus, porque a tua palavra que fala que nós precisamos ter a tua mente, a mente de Cristo. Então, que nós possamos ter a mente de Cristo. Então, os nossos pensamentos são santificados, são como os de Cristo. Os nossos sonhos são santificados, são os sonhos que o Senhor tem colocado na nossa mente agora. E que, como a tua palavra fala, a ti, né, vem o querer e o realizar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos entrar nessa nova terra que mana leite e mel, com a nossa paternidade restaurada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.